Saudações, pessoal. Então, continuando na parte 2 sobre governança de TI, é sabido que a palavra governança geralmente é um termo que é associado à ideia do governo de um estado, de um país, mas no contexto das corporações, o termo governança é empregado no contexto da administração, e isto a nível estratégico e tático. E vale destacar que a abrangência do uso da terminologia vai das organizações particulares ou privadas até as organizações governamentais, certo? Um dos maiores problemas com a governança de TIC é que, historicamente, a TI tem sido obrigada a se autogovernar. É notório que a TI, durante muito tempo, foi um setor encarado como à parte nas organizações, mesmo sendo um setor dentro delas. Então, vocês vejam, a TI, um setor que está lá dentro da organização, porém, ela é encarada meio que como à parte, como se fosse um terceirizado dentro da empresa, como se ela não estivesse integrada dentro da empresa. Era comum no passado, e não raro ainda atualmente, que a área de TI ela seja um setor em que os integrantes ficam isolados do restante da organização, tratando apenas de questões técnicas, das particularidades de cada tecnologia que cada um dentro da área de TI lida, como os sistemas operacionais, como os softwares aplicativos, como as comunicações de redes de computadores, o desenvolvimento de aplicações. Então, sempre veja a TI como um setor que é como se fosse um terceirizado dentro da empresa, que não estivesse integrado dentro da empresa ou da organização governamental. Porém, pelo escopo que a governança de tecnologia da informação ganha, o setor de TIC, o setor de tecnologia da informação e comunicação, caso esteja atuando nos níveis estratégicos e táticos da organização, este setor de TIC será um setor que deverá estar inteirado da missão, dos objetivos, dos valores da organização. Ou seja, o setor de TI, sob o escopo ou atuando no escopo da governança de TIC, ele deve dar suporte, ele deve estar, é um setor que deve estar integrado com os níveis estratégicos, com o nível estratégico e nível tático da organização, e essa atuação do setor de TIC deve estar alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Então, por exemplo, você tem uma empresa em que a área de TI ela é responsável por desenvolver aplicativos Android, aplicativos desktop, client-server, plataformas client-server, de acesso remoto, enfim. As soluções que a TI ela vai desenvolver, essas soluções têm que estar alinhadas com os processos, com os objetivos internos estratégicos da organização. Então, não só ao processo, mas deve estar atendendo aos objetivos definidos no nível mais alto da organização. Lá no nível estratégico, lá no nível tático.
E não se restringir, isso sempre vale destacar. Caso a área de TI esteja responsável pela governança de TI, sempre entendendo que a área de TI, sendo responsabilidade dela a governança de TI, ela deve estar sempre de olho, sempre atenta aos documentos, à missão, à visão, aos valores, aos objetivos traçados, ou seja, à entrega de valor para os clientes lá na ponta e também para entendendo o cliente não só como aquele que vai comprar um produto ou um serviço, mas entendendo como cliente também aqueles que utilizam o aplicativo, seja ele um vendedor da própria empresa, seja ele um diretor, seja ele um administrador. Então, essas aplicações, estes aplicativos Android, iOS, eles devem estar satisfazendo os anseios e entregando valor para aqueles que utilizam. Então, não só os clientes externos, mas todos aqueles que fazem parte da organização, que sejam colaboradores, gestores, administradores, também são clientes da área de tecnologia, não só no escopo da tecnologia atuando na governança de TI, mas também atuando como na parte de staff, de desenvolvimento de aplicações, de soluções, enfim. Então a governança de TI, ela está envolvida por por todas essas áreas, por todos esses elementos, o alinhamento estratégico, a entrega de valor, a gestão de risco, a gestão de recursos, a mensuração de dispêndio. Então, tudo isso faz parte ali da governança de tecnologia da informação e comunicação, caso a área de TI em questão seja responsável por realizar a governança de TI na organização. Ela sempre deve estar alinhada com estes elementos, com a gestão de risco, com a gestão de recursos, com a mensuração de desempenho, com alinhamento estratégico, com os objetivos traçados da organização. Deve estar atenta à entrega de valor, se está sendo entregue valor com os serviços, com os produtos disponibilizados pela área de TI. Portanto, entende-se governança em TIC como alinhamento estratégico para o negócio, para obter o máximo valor do desenvolvimento e manutenção de controles efetivos da tecnologia da informação e comunicação, orientados ao controle de custo, a gestão do retorno dos investimentos relacionados à gestão dos riscos associados, certo? Então, essa gestão dos riscos associados significa que a área de TI ela tem que verificar se, por exemplo, um determinado aplicativo demandado pela alta gestão e cobrado pela área de supervisão, pela área de alta administração sendo cobrado pela área de gestão, né, na realidade. Então, você tem a alta administração, você tem logo em seguida a área de gestão, e a área de gestão cobra da área de TIC o desenvolvimento que foi demandado pela alta administração, um aplicativo que vai fazer alguma coisa. Esse aplicativo, ele, por exemplo, deve conter inteligência artificial.
Ora, a área de governança em TIC, ela deve estar atenta se é viável, se não é arriscado, se não tem riscos associados ao desenvolvimento dessa aplicação, tendo em vista que desenvolvimento de aplicações com tecnologia de inteligência artificial demandam tempo, muito tempo, e tem um alto risco de não ser entregue. Então, a governança de TIC deve estar atenta à viabilidade de desenvolvimento desse tipo de aplicativo com determinado tipo de recurso, certo? Então, isso tudo por conta de quê? Por conta dessa gestão do retorno dos investimentos relacionados e gestão dos riscos associados. Pois bem, nós temos aí uma correlação ou uma divergência. Estamos estabelecendo aí um comparativo governança de TI ou governança de TIC versus gestão de TI, gestão de TIC, gestão de tecnologia da informação. Pois bem, qual é a correlação e quais são as divergências, as diferenças entre essas duas áreas? São a mesma coisa? Então, a priori, não são a mesma coisa. Não só a priori, mas definitivamente não são a mesma coisa. Governança de TI é uma coisa e gestão de TI é outra coisa. Portanto, a gestão de TI, ela atua no escopo muito mais de planejar, de construir, de executar e também de monitorar as atividades que devem estar alinhadas e devem auxiliar a conquista dos objetivos da governança de TI, uma vez que a gestão de TI ela está no nível tático dentro da organização e não no nível estratégico, no nível mesmo no nível da alta administração. Então, governança de TI e gestão de TI não são a mesma coisa, por isso até que a gente fez uma abordagem inicial sobre a questão de como são divididos os níveis administrativos dentro de uma organização, os níveis organizacionais. Então, lá em nível estratégico, tático e operacional. Portanto, didaticamente, governança é responsabilidade dos executivos ou conselho executivo. Já a gestão é responsabilidade dos gestores, ou seja, está no nível estratégico. Então, na difícil tarefa de alinhar a TIC com a organização, vem a pergunta: existe algum framework, alguma base de conhecimento que ofereça subsídios para facilitar a referida tarefa de alinhar TIC com os objetivos estratégicos das organizações? E a resposta é sim. E a resposta é COBIT. COBIT é um dos frameworks de gerenciamento de TI. E é um dos frameworks mais utilizados para orientar, para servir de referência para as práticas de governança das empresas, sejam elas públicas ou particulares. O COBIT significa Control Objectives for Information and Related Technology e foi concebido pela ISACA, certo? Então, traduzindo,
COBIT, esse Control Objectives, significa Objetivos de Controle para a Tecnologia da Informação e áreas relacionadas. Portanto, pessoal, este framework, o COBIT, assim como a norma ABNT ISO IEC 38500, é um dos mais utilizados para servir de referência para a governança inicial da área de TIC das empresas. O COBIT, na versão 2019, baseia-se em 6 princípios orientativos de governança de TI como referência para cumprir a sua função, que é auxiliar como referência de boas práticas para que o pessoal da área de TI consiga realizar as suas atividades de forma otimizada, né? Claro que a área de TI que é responsável pela governança de TIC. E esses 6 princípios são: fornecer valor para as partes interessadas. O segundo, ter uma abordagem holística, ou seja, uma abordagem que consiga ser proativa, uma abordagem que consiga ser profilática. Como terceiro princípio, ter uma governança distinta da gestão. Então, governança de TIC, ela não deve estar se confundindo com a governança corporativa, certo? Governança corporativa administrativa é uma coisa e governança de TI, tecnologia da informação e comunicação, é outra coisa. Então, essas duas áreas não devem se confundir, certo? Para não gerar problemas, tá? A TI tem um escopo dentro da organização, que é a automação da gestão da informação e da comunicação. Já a gestão, a governança, melhor dizendo, corporativa, ela já tem um escopo administrativo, um escopo de gestão administrativa dentro da organização, tá? Então, gestão de TIC, seu escopo é para a automatização do controle gerencial da informação, a entrega da informação de maneira automática e a informação com a qualidade desejada, na quantidade desejada e com a pertinência desejada. Como quarto princípio, sistema de governança dinâmica. Como quinto, adaptado às necessidades da empresa. Então, a TI ela precisa ter aderência às soluções que a TI oferece, precisa ter aderência como uma resolução para os problemas, para as demandas internas da organização. E sexto princípio, sistema de governança ponta a ponta, tá? Então estão aí os 6 princípios, assim como aparece na base de conhecimento do COBIT 2019. E finalizo aqui a parte 2 sobre introdução, fundamentos e perspectivas sobre governança de tecnologia da informação e comunicação. Até a nossa próxima aula, pessoal.